O Bayern de Munique acaba de ganhar um pé esquerdo notável. Daniel Pjanic é reforço dos bávaros. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Olá Vasco, como é que tu Humberto. estás? Estou aqui muito bem, preparado para mais um episódio, para irmos ali ao nosso baú das memórias. Para falarmos sobre um pé esquerdo muito bom, que de alguma forma podia ter tido outra carreira, mas que não foi assim tão má de todo. Não, quem dera A muitos. a grande parte dos jogadores ter a carreira que teve o nosso Pjanic. Daniel Pjanic, ele, e nós aqui vamos falar essencialmente do movimento dele, do Heerenveen, dos Países Baixos, para o Bayern de Munique. Em 2009-2010 ele foi apresentado por parte dos bávaros e custou qualquer coisa como 8 milhões de euros, 7,7 milhões. Um jogador muito importante para poder ser uma opção bastante boa para a zona de meio campo. A minha questão aqui é como é que o Pjanic aos 28 anos chega ao Bayern de Munique? O Pjanic chega ao Bayern principalmente pelo que fez nos Países Baixos, ao serviço do Heerenveen, onde ele está há 4 temporadas. Ganha lá destaque, ele ganha uma taça, chega a marcar mais de 20 golos numa temporada e, por coincidência, o Van Gaal, durante esses 4 anos em que o Pjanic jogou No Heerenveen, estava também a treinar nos Países Baixos. Pouca gente se calhar ainda se lembra, o Van Gaal passou ali pelo AZ Alkmaar e chega a ser campeão. Portanto, depois daquela Ou seja, fase... voltamos a falar de um jogador pela mão de Van Gaal. É verdade, o Van Gaal anda aqui nestas histórias todas. Rudespe, Cristanval. O Van Gaal está em todas. Mas a maior parte das pessoas, entretanto, esqueceu se calhar que o Van Gaal passou pelo AZ, numa altura, depois de ter tido grande sucesso no Ajax, e no Barcelona ele foi bicampeão. Mas depois foi um desastre a qualificação para o Mundial, não se falha o Mundial 2002. Tem depois uma nova passagem pelo Barcelona, onde esteve com o Cristanval, o nosso convidado da semana passada, onde também não é muito feliz, mas ele soube dar ali um bocadinho um passo atrás. Ora bem, eu já fui considerado o melhor treinador do mundo, atualmente sou contestado em todo o lado, vou baixar aqui um bocadinho, vou para o AZ, é um clube tradicional nos Países Baixos, mas onde não sou obrigado a ganhar nada, mas fez um trabalho notável. O AZ acho que só foi campeão uma vez e foi com ele, e ela percebeu-se a qualidade do Pjanic no Heerenveen, onde ele está há 3 anos, é titularíssimo, faz sempre ali uma média de 40 jogos. E foi ganhando bastante preponderância, e neste último ano do Heerenveen ele faz 21 golos. É incrível. É o momento em que ele se encosta mais e faz o papel mais de ala esquerdo e acaba por explodir muito nesse lado. E nós não temos o número de assistências nessa temporada. Não temos ainda. Sim, não temos ainda. Para já ainda não temos, porque também provavelmente até pela qualidade do pé esquerdo dele, também deve ter juntado ali algumas assistências aos 21 golos. Deixa ver a qualidade do homem da frente. Se o homem da frente for bom, tinha ali, tens aí o Papadopoulos. Ali no Cine era jovem, tem o Kalou. Sim, Bonaventura Kalou, sim. Portanto, mas se calhar fez algumas. Sim. Eu acho que deve ter normalmente nos Países Baixos há muitos golos, e ele deve ter feito algumas. E o Pjanic, por essa altura, já ia à seleção croata, já tinha estado no Euro 2008, em que a Croácia faz excelentes exibições. Meias finais, não é? Quartos final. É eliminado de forma incrível pela Turquia. Exato, verdade. Eles marcam tipo aos 120, a bola vai ao meio campo. Turquia que era do nosso grupo, Portugal. Exato. A Croácia marca tipo aos 119, 120, grande festa, a bola vai ao meio campo e a Turquia empata a seguir e depois ganha nos penaltis. Mas o Pjanic faz os 4 jogos da Croácia nesse europeu, faz 2 assistências, joga bem, e faz uma grande temporada logo assim no Heerenveen. O que é certo é que ainda assim foi um pouco surpreendente este salto. Sim. Estamos a falar muitas vezes até que... Muitas vezes aqui nos Países Baixos o jogador passa primeiro para o Ajax, vai a nós, não é? Era exatamente isso que eu ia dizer. Há muitos jogadores que fazem esse percurso, estão no Heerenveen,
num Groningen, num clube mais... Vitesse. um clube por aí, e depois dão um salto interno, ou seja, para um PSV, para um Feyenoord ou para o Ajax, e depois em pontos lá é que dão depois um salto. Aqui o Heerenveen é quase um monopólio que é vá para... Mas ajuda, sim, mas ajuda diretamente sem passar pela casa. Exato, é isso. Eu acho que a vantagem aqui foi mesmo a questão do Louis van Gaal, Sim, não é? sim, O Van Gaal ter estado, ser holandês, ser neerlandês, ter estado a treinar nos Países Baixos e ter, no fundo, revolucionado aqui um bocado este Bayern de Sim, Munique, e ou eleva- tentou revolucionar o Bayern de Munique, não é? E ela leva outro holandês, O Olic. Não, o desculpa. Brafai, era um Sim, defesa. o Brafite, sim, é. do Twente. Mas esse mercado do Bayern era um grande mercado. O Bayern contratou Estava cheio de dinheiro. O Mário Gomes 30 milhões, o Robben 25. ainda contratou o Olic, ou seja, há aqui uma mudança no ataque do Bayern Munique. Aqui ainda tinha o Tony, mas já o Luca Toni já na reta final da temporada. Nesta altura já era mais Buchatoni. Deixa-me pensar se O Closa o também. Klose também lá estava. Eu lembro que o Klose depois acaba também por perder ali um bocadinho de protagonismo na equipa, Thomas fica mais Müller. vezes suplente. E o Mário Gomes era o super Mário Gomes Sim, nesta fase, não é? Ou seja, foi um Bayern fortíssimo e que fez a dobradinha, ganhou a Bundesliga e a taça, ainda podia ter E conseguido. perde a final da Champions. Chegam à final da Champions com o Inter do Mourinho. Mourinho. É uma super temporada. Esta temporada sem do dúvida, sim. Bayern de Munique é uma super Sim. temporada. Eu tenho a ideia que não começa assim muito bem. O Van Gaal tem estes fenómenos de irregularidade por Se vezes. tens essa ideia, nós vamos confirmar. E eu lembro-me que o Bayern esteve muito próximo de ser eliminado da Liga dos Campeões, logo na fase dos grupos. Eu estou no grupo com os Juventus, com o Bordeaux e uma equipa israelita, talvez. É Maccabi Haifa, Maccabi aqui. Haifa. E na última jornada eles vão jogar a Turim e o Bayern era obrigado a ganhar. Ou seja, se o Juventus empatasse, o Bayern era eliminado na fase de grupos. Tenho a ideia que a Juventus até esteve a ganhar 1-0, mas depois o Bayern vira, ganha 4-1. O Bayern perde os 2 jogos contra o Bordeaux. O Bordeaux fez uma campanha na Liga dos Campeões excepcional, ganha esse grupo. E eu lembro que nessa altura, ali a meio da temporada, as coisas estavam tremidas e caso não passasse a fase de grupos, o Van Gaal até podia cair. Vasco, não é meio da temporada, foi em novembro, olha aqui. Empataram com o Bayer Leverkusen e vinham aqui de 4 jogos seguidos, não é? Tipo, 3 empates e uma derrota. Mas depois, olha para estes verdes todos. Pois, mas o que é certo é que, imaginando que não ganha a Juventus, Obviamente, cai sim. na Liga dos Campeões Claro. e o Bayern a ser eliminado na fase de grupos. E o que é certo é que esse jogo já vem numa fase em que o Bayern está a evoluir e a partir daí a equipa arranca para uma série muito boa. Curiosamente, coincidiu com o eclipse do nosso destaque de hoje do Negócio Mistério, Daniel Pranitz. Começa como titular e depois... Ele começa como titular a defesa esquerdo. O que é algo que, imagina, sendo ele quase que uma escolha de Louis van Gaal para o Bayern de Munique, conhecendo Van Gaal, as qualidades dele para o jogador mais explosivo e poder jogar numa frente mais ofensiva, nós vamos aqui mostrar estes 2 primeiros jogos, este diante um impronunciável, vamos dizer o Neckrels, em que o Pranitz aparece aqui, mas ele na prática joga mesmo a defesa esquerda, porque temos Van Buiten e Demichelis a central, Philipp Lahm do lado direito e o Pranitz a defesa esquerda, depois o 4-3-3, Altintop, Van Bommel e Schweinsteiger, Klose, Müller e Gomes. Mas também tem que ver com uma ideia do Van Gaal de um futebol ofensivo, ou seja, o Pranitz E o Lahm, os dois é isso. autoestrada por ali os à dois frente. a subirem bastante no terreno, com boa capacidade no cruzamento, ou seja, permitir aqui um Bayern mais ofensivo. No primeiro jogo do campeonato, ele já joga no meio campo de ataque, porque está o Batstuber Pois, já no lado esquerdo da defesa. O Batstuber, eu já não tenho a certeza se ele tem assim mesmo lançado pelo Van Gaal, eu acho que sim. Eu tenho a ideia de já ter ouvido o Van Gaal falar dos vários jogadores jovens que ele lançou e de falar do Batstuber. E ele foi uma aposta muito forte do Van Gaal, e principalmente ali na segunda metade da temporada, ganha completamente o lugar. Ele podia jogar a central, mas também a defesa esquerda, e acaba por ser quase sempre a defesa esquerda. Acho que é ele que joga Na final da Champions. da Champions, se não me engano, é ele. Vamos Vou ver. já confirmar. Aí está ele. Batstuber. Aí está ele. Com O nosso Van Buiten. Pranitz é suplente não utilizado. Ou seja, ele ali a meio da temporada acaba por perder algum protagonismo, mas ainda assim ele, aliás, ele até não referiu no início os jogos dele. Ele faz Ele- 85 Ele jogos. faz 85 jogos pelo Bayern
marca um golo em 3 temporadas. Ou seja, não estamos a falar aqui de um flop. Claro que na história do Bayern, com tantos craques, o Pjanic foi mais um que passou por ali. Mas também não se pode dizer que ele tenha estado mal no Sim, Bayern. o que surpreende é mesmo o momento em que ele chega ao Bayern, não é? Exatamente, E é a isso. forma direta, vindo do Heerenveen para o Bayern de Munique. Sim, E essa foi o que nos, no fundo, tocou a sineta, sem dúvida. de tentarmos ir atrás destes jogadores que chegou a jogar em Portugal. É verdade. Nós já falamos aqui de um jogador, o Bola Bola Russo. russa, sim. E o Bola Russo foi companheiro aqui do Pjanic no Sporting 2012-2013. Eu tinha, por acaso, acho que se calhar eu e muita gente achávamos já que ele estava numa reta final da Não, carreira, mas 30 não, mas 30 não e poucos estava. anos. Mas não estava. Tinha 32 anos, se não me engano, ou 31 anos, por aí, para Nietzsche, 31 Ele, anos. ele chega a Alvalade depois da época em que joga menos pelo Bayern Munique. Era também um Bayern que por acaso não tinha ganho nada nessa temporada com o Jupp Heynckes, mas que ficou em segunda Bundesliga, perdeu a final da Taça, perdeu a final da Liga dos Campeões. E o Pjanic acaba por abandonar. Ele estava em final de contrato, não? Eu tenho a ideia Sim, dele sim. ter vindo para o Sim, Sporting sim, por com o zero, Ser, não é? sim. Mas Mas é uma grande contratação por parte do Sporting. é verdade. Só que, como acontece com alguns jogadores que nós aqui falamos, ele encontrou um Sporting Aos cacos. completamente. Com um péssimo arranque de temporada, o Sporting, enquanto com o Pjanic nem faz a época toda, ele a meio da época Sim, vai para o Celta de vai Vigo para o emprestado. Celta de Vigo. Durante quase todo o tempo que o Pjanic cá esteve, o Sporting esteve mais perto da zona de descida do que propriamente lutar pelos primeiros lugares do campeonato. Certamente o Pjanic também teria um salário elevado, não é? Quem vem do Bayern para o Sporting. E para ter escolhido o Sporting, as condições que lhe deram devem ter sido também Exatamente, boas. Não é? exatamente. Não devia ser um jogador sem grande cartel de opções. Exatamente. Não é? E como tal, o Sporting, a meio da época, já tinha época perdida e eu recordo-me que começaram já a tratar da época seguinte, no fundo, tentar dispensar alguns jogadores que Os ou não mais tinham caros. rendimento ou que ganhavam mais e começaram a apostar em jogadores mais jovens e o Pjanic acabou por abandonar o Sporting sem deixar quase marca nenhuma. Faz os 8 jogos ou começa a titular, depois perde ali o lugar, mas não fica claramente na história do Sporting. Mas a partir daí ele volta a ter uma carreira engraçada, não é? Ele joga até vários anos na Grécia e sempre com uma utilização muito regular. Foi sempre um jogador que foi sempre Sim. uma opção regular, podia não ser titular indiscutível no clube, mas apresentava sempre rendimento. Grandes números, sim. Foi um jogador sempre que nunca teve sempre acima de 20 jogos, quase sempre nas suas carreiras. E este Bayern de Munique, o último, como tu fizeste referência, ele acaba por jogar apenas 14 vezes, mas acaba por ser um meio campo diferente, uma forma diferente de jogar. O Robben às vezes até descia um bocado. Sim. O David Alaba já estava também Estava aqui a a surgir e a profundidade que dava às alas era diferente, o Rafinha também. Portanto, ele acaba por perder aqui bastante espaço E- nesta última E linha é de também ali Bayern de uma Munique. fase em que já começa a apanhar o Schweinsteiger quando começa a carreira até mais extremo, não é? Joga assim Sim, mais sim, sim. descaído e depois começa a ir mais para o centro do terreno. terreno. Há aqui várias alterações no Bayern, mas ele mesmo antes de ir para o Sporting, ele ainda vai ao Europeu, não é? Ao Euro 2012. Eu diria que ele vai exatamente ao Euro 2012. Ele vai É ao isso. Euro 2012 na Polónia e na Ucrânia. E É depois pena- ainda vai ao Mundial do Brasil. A pena para o Pjanic é que provavelmente no melhor momento da carreira, que é ali em 2010, quando ele chega ao Bayern e é utilizado com regularidade, vai à final da Liga dos Campeões, Sim, a Croácia não se qualifica para o Campeonato do do Mundo. mundo, É a única não. vez na história. desde que existe a Croácia que a Croácia não vai ao Campeonato do Mundo. E provavelmente seria a grande oportunidade do Sim, Pjanic. estava no seu ponto repousado, não é? Exatamente, 29 anos. Exatamente. Ou seja, e estava motivado para uma época positiva Sim, no claro. Bayern. Provavelmente seria uma das estrelas da Croácia. Modric Claro. já era o principal nome, mas fica aqui este amargo de boca que se calhar, apesar de ele ter estado no Mundial 2014, já não era o melhor Pjanic. Não, acabou por não deixar nenhuma marca no Campeonato do No Mundo, mundo. e se calhar em 2010 era a fase ideal para Ele ir. Ora, falamos aqui de Daniel Pjanic, quando se mudou para o Bayern de Munique a troco de 8 milhões de euros, depois de umas épocas estonteantes no Heerenveen. Foi bom, Vasco. Foi. Já Este, se sabem. às vezes temos ido buscar assim mais jogadores
de início do século, década de 90, este já é um bocadinho mais recente. sim. Eu gostava de irmos buscar um dos anos 80. Mas isso, Vamos ter que investigar vamos bem. ter que investigar bem. Para ir aos Mas anos 80. certamente arranjamos. Vamos ter que investigar bem, mas vamos tentar descobrir isso. Sim. Já sabem, este foi o 17º episódio do Negócio Mistério. Estamos de regresso na próxima semana. Se tiverem sugestões, caixa de comentários, seja nas redes sociais, no YouTube, no 00, estejam à vontade, falem connosco. Eu sou Humberto Ferreira, ao meu lado tenho o Vasco Sousa, todas as semanas, para lhes falarmos do Negócio Mistério. Um abraço a todos e até para a semana. Um abraço.